Você consegue lembrar do nome do desenho onde tinha uma garota ruiva que lutava contra vilões enquanto tentava ser uma adolescente normal? Ou daquele com crianças que viviam aventuras épicas apenas brincando no bairro? Se você está pensando, nossa, eu lembro disso, mas não lembro o nome, então você precisa assistir este vídeo. Porque hoje eu vou mostrar 13 desenhos animados que marcaram milhões de infâncias, mas que simplesmente sumiram da nossa memória coletiva. E eu garanto que você vai gritar, eu assistia isso, pelo menos 5 vezes. Fala galera, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Philip, e hoje vamos fazer uma das viagens mais nostálgicas da história deste canal. Vocês já pararam para pensar como alguns desenhos simplesmente desapareceram da nossa mente? Não é que eram ruins, muito pelo contrário. Eles eram incríveis, únicos e marcaram profundamente quem assistiu. Mas por algum motivo, eles não conseguiram se manter no topo da mente como outros clássicos. Pode ser porque tiveram poucas temporadas, passavam em horários ruins ou simplesmente foram ofuscados por sucessos maiores da época. Mas uma coisa eu posso garantir: cada desenho desta lista tem uma legião de fãs que até hoje procura episódios na internet para reviver aquela magia. Então se prepara para uma overdose de nostalgia, porque os próximos minutos vão despertar memórias que você nem sabia que ainda estavam guardadas aí na sua mente. Vamos começar com Kim Possible. Qual é a treta? Quem lembrou dessa frase icônica, levanta a mão? Kim era uma adolescente comum que salvava o mundo nas horas vagas. Isso mesmo, ela ia para a escola, se preocupava com garotos e ainda tinha tempo para derrotar vilões internacionais. E que dupla ela fazia com Ron Stoppable e Rufus, o rato toupeira pelado. Dr. Draken e Shego eram alguns dos vilões mais carismáticos da Disney. O desenho mostrava que meninas podiam ser heroínas sem perder a feminilidade, e Kim era forte, inteligente e determinada. O que mais marcava era como ela equilibrava a vida de heroína com os problemas típicos de qualquer adolescente. Ela podia estar salvando o mundo de manhã e se preocupando com a prova de matemática à tarde. Era revolucionário para a época. Hora do recreio. Esse desenho transformava o simples ato de brincar no quintal em aventuras épicas dignas de filme de ação. TJ, Vince, Spinelli, Gretchen, Mickey e Gus viviam no pátio da escola Terceira Avenida, como se fosse um reino medieval. O que mais me impressionava era como cada episódio mostrava a escola sob a perspectiva das crianças. O pátio era um reino, os monitores eram guardas, e cada brincadeira virava uma saga épica. Hey Bob governando o playground, as crianças do jardim sendo tratadas como uma tribo misteriosa. E quem não lembra da Miss Finster, a inspetora mais temida de todas as escolas? Ou do Randall, o dedo duro oficial da turma? Esse desenho capturava perfeitamente como é ser criança e como a imaginação pode transformar qualquer lugar em um mundo mágico. Doug, o garoto mais ansioso e relatable da história dos desenhos animados. Doug Funny era aquele protagonista que todo mundo se identificava. Inseguro, sonhador e sempre criando cenários na cabeça sobre como as situações poderiam dar errado. Ele era apaixonado pela Patty Mayonnaise, tinha o melhor amigo Skitter e vivia fugindo do valentão Roger. Mas o que mais marcava era como Doug sempre imaginava situações onde ele era o herói, Quailman, o super-herói das cuecas. Doug escrevia em seu diário como se estivesse contando para seu melhor amigo, e isso criava uma conexão única com o público. Era como ter acesso aos pensamentos mais íntimos de um pré-adolescente. Puro e verdadeiro. Cat Dog. O conceito mais bizarro e genial ao mesmo tempo. Um animal que era metade gato e metade cachorro, ligados pelo meio do corpo. Cat era neurótico, intelectual e limpo. Dog era bagunceiro, amigável e caótico. A dinâmica entre eles era hilária, porque eles tinham personalidades completamente opostas, mas eram literalmente inseparáveis. Como eles faziam necessidades básicas? Como dormiam? O desenho nunca explicava, e essa era a graça. E os Greasers, aqueles 3 cachorros que viviam implicando com eles? Winslow, o vizinho rato malvado?
Cat Dog era puro surrealismo que de alguma forma funcionava perfeitamente. Invasor Zim. Esse aqui é cult até hoje. Zim era um alienígena da raça Irken, que foi enviado para conquistar a Terra, mas na verdade foi banido do próprio planeta porque era incompetente demais. Gir, o robô assistente dele, era pura aleatoriedade. Um momento estava sendo um cachorro convincente, no outro gritava "Eu amo tacos", sem contexto algum. E Dib, o garoto obcecado em desmascarar Zim, era o típico teorista da conspiração que ninguém levava a sério. Johnny Vasquez criou algo muito à frente do seu tempo. O humor era ácido, a estética gótica e tinha críticas sociais bem adultas disfarçadas de desenho infantil. Por isso durou só 2 temporadas. Era experimental demais para a Nickelodeon da época. As aventuras de Jackie Chan, Jack, Jade, Tio e os Talismãs Mágicos. Esse desenho pegou toda a essência dos filmes do Jackie Chan e misturou com magia e aventura. Jade era a sobrinha corajosa que sempre se metia em confusão. Tio era o sábio que conhecia todos os segredos místicos. E Jack tinha que equilibrar a vida de arqueólogo com o herói de ação. Os talismãs dos 12 signos chineses davam poderes incríveis. E a Seita das Sombras com Shendu, o dragão demoníaco? Que vilões mais intimidadores! O desenho misturava perfeitamente comédia física, artes marciais e elementos sobrenaturais. Ana Pimentinha, Pepper Ann, era a garota mais neurótica e engraçada dos anos 90. Ela estava sempre criando situações complicadas na própria cabeça e transformando problemas simples em dramas enormes. O que mais me marcava era como ela falava com a audiência, quebrava a quarta parede e mostrava seus pensamentos mais íntimos. Era como ter uma amiga contando os perrengues da pré-adolescência. Nick e Milo, os melhores amigos dela, sempre tentavam trazer ela de volta à realidade. Ana representava muito bem aquela fase awkward da vida onde tudo parece ser o fim do mundo, mas no final sempre dá tudo certo. As aventuras de Juniper Lee. Juni Lee era uma garota comum que descobriu ser a protetora mágica da sua cidade contra monstros e criaturas sobrenaturais. O legal era como ela tentava equilibrar a vida de adolescente normal com as responsabilidades de guardiã mágica. Monroe, o cachorro que falava, era seu parceiro nas aventuras. E a avó dela, Arma, era quem passava toda a sabedoria ancestral. June lutava contra demônios chineses, vampiros, lobisomens e ainda tinha que se preocupar com lição de casa. Camp Laszlo, o acampamento mais maluco da história da animação. Laszlo era um macaco otimista demais que via a aventura em tudo, mesmo nas atividades mais mundanas do acampamento. Raj era o elefante medroso. Clam era, bem, estranho. E juntos, eles formavam a Cabana da Geleia. Edward, o rinoceronte perfeccionista, vivia tentando fazer com que eles seguissem as regras, mas nunca conseguia. O escoteiro-chefe Lumpus era completamente incompetente, e isso tornava o acampamento um caos total. Cada episódio era uma nova confusão, e Laszlo sempre encontrava o lado positivo de qualquer situação. My Life as a Teenage Robot. Jenny era um robô adolescente criado pela doutora Wakeman para proteger a Terra, mas tudo que ela queria era ser uma adolescente normal. A luta interna da Jenny entre salvar o mundo e ir ao shopping era o coração do desenho. Ela queria namorar, ter amigas, ir a festas, mas sempre aparecia algum alienígena ou robô maléfico para estragar os planos. Brad e Tuck, os irmãos que se tornaram seus melhores amigos, sempre a apoiavam. E a Vexus, rainha dos robôs Cluster, era uma vilã fantástica. O desenho falava sobre aceitação, identidade e o que realmente significa ser normal. Hi Hi Puffy Amiyumi. Baseado na dupla de J-pop real, o desenho mostrava as aventuras malucas de Ami e Yumi, duas garotas que formavam uma banda de rock. Ami era a doce e inocente, Yumi era a rebelde e sarcástica, e Kaz era o empresário que sempre as metia em confusões. Cada episódio era uma aventura diferente, desde lutar contra aliens até fazer shows em dimensões paralelas.
O que mais chamava a atenção era o estilo visual único, misturando elementos do anime com a animação ocidental. As músicas eram cativantes e o humor era completamente nonsense. Cyber Chase. Matt, Jack e Inês eram transportados para o mundo digital para ajudar Digit, um cyberpássaro, a derrotar Hacker, o vilão que queria dominar o ciberespaço. O legal é que cada episódio ensinava conceitos de matemática de forma divertida. Eles resolviam problemas usando lógica, geometria, estatística. Era educativo sem ser chato. Christopher Lloyd, com a voz do Hacker, era genial. Ele trazia toda aquela energia maluca dos filmes. O desenho provou que aprender matemática podia ser uma aventura épica. Mucha Lucha. O mundo da luta livre mexicana em versão animada. Ricochet, Buena Girl e The Flea estudavam na escola de luchadores e tinham as aventuras mais malucas. Cada personagem usava máscaras de luchador e tinha personalidades baseadas nos arquétipos clássicos da luta livre. Ricochet queria ser o melhor. Buena Girl era a técnica perfeita. E The Flea? Bem, ele era pequeno, mas corajoso. O visual era único. Todos eram quadrados e pareciam bonecos de papel. Foi algo completamente diferente, celebrando a cultura mexicana de uma forma divertida e respeitosa. Galera, depois dessa maratona nostálgica, me digam nos comentários, quantos desses desenhos vocês realmente lembravam? Eu aposto que pelo menos uns 8 despertaram memórias que estavam esquecidas há anos. O que mais me impressiona é como cada um desses desenhos era único no seu estilo. Kim Possible mostrou heroínas fortes. Doug retratou a ansiedade adolescente com perfeição. Invasor Zim trouxe humor subversivo. Cada um contribuiu de uma forma especial para a nossa formação. É fascinante como nossa memória funciona, não é? Às vezes, um simples nome, uma música tema ou uma frase específica consegue trazer de volta toda uma época da nossa vida. Quantos de vocês não sentiram aquele friozinho na barriga lembrando de chegar da escola e ligar a TV? Esses desenhos não eram só entretenimento, eles eram companheiros. Eles estavam lá nos dias ruins, nos dias bons, nas tardes chuvosas, nas férias. Eles fizeram parte das nossas vidas de uma forma que talvez nem percebíamos na época. Pessoal, se vocês curtiram essa viagem no túnel do tempo da nossa infância, não esqueçam de deixar aquele like maroto aí embaixo. Vocês não fazem ideia de como isso ajuda o canal a crescer e me motiva a continuar trazendo esse tipo de conteúdo nostálgico para vocês. E se vocês ainda não são inscritos no canal, gente, o que é isso? Aperta esse botão vermelho aí e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Toda semana eu trago conteúdo sobre nostalgia, curiosidades dos desenhos que marcaram nossas vidas e muito mais diversão. Ah, e já que estamos falando de desenhos que marcaram época, vocês viram que tem outro vídeo incrível aparecendo na tela agora mesmo? Lá eu falo sobre os desenhos que definiram completamente os anos 2000. Aqueles que todo mundo lembra e que realmente se tornaram fenômenos culturais. É praticamente uma continuação deste vídeo, então corram lá para assistir. Nos comentários, eu quero saber, qual desses desenhos mais despertou nostalgia em vocês? Qual vocês assistiam religiosamente? E tem algum que eu não mencionei e que vocês acham que merecia estar nesta lista? Eu leio todos os comentários e adoro interagir com vocês. E uma pergunta bônus. Vocês acham que os desenhos de hoje em dia conseguem criar o mesmo tipo de conexão emocional que esses clássicos criaram com a gente? Ou será que a nostalgia deixa tudo mais especial? Deixem a opinião de vocês aí embaixo. Galera, muito obrigado por assistirem até aqui. Vocês são simplesmente incríveis. Obrigado por embarcarem nessa viagem nostálgica comigo. Lembrem-se sempre, não importa quantos anos passem, essas memórias da infância são tesouros que ninguém pode tirar da gente. Até o próximo vídeo e que vocês tenham uma semana repleta de boas lembranças. Um grande abraço e até mais.